Oi pessoal, meu nome é Júlia Gomes aqui da CPA e esse é mais um espaço reservado para a gente falar um pouco sobre a DIRPF 2019, a Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física de 2019. Bom, a gente está usando como base para esses vídeos a Instrução Normativa número 1871 e a gente está dando prosseguimento ao nosso último vídeo que a gente falou sobre o capítulo 11, o pagamento do imposto. Bom, aqui ao meu lado para falar melhor sobre esse assunto, Newton Gomes. Oi, pessoal. Bom, lembrando novamente que o prazo é 30 de abril, né? Tá chegando, né? Tá ficando curto e vamos providenciar a remessa da declaração para não ficarmos sujeitos a nenhuma multa. Bom, deixa eu dar sequência à nossa leitura que estamos fazendo do artigo 12 da Instrução Normativa 1871, que é um parágrafo desse artigo 12, parágrafo 4º, que tem uma regra muito interessante, que ela acaba ocorrendo com muitos contribuintes que ficam em dúvida como deve proceder ou não, né? Então, vamos dar uma examinada aí no parágrafo 4º do artigo 12 da Instrução Normativa 1871, válida para a declaração de poder de pessoa física desse exercício de 2019. O saldo do imposto a pagar cujo valor for inferior a R$10 deve ser adicionado ao saldo dos impostos a pagar relativos a exercícios subsequentes, até que o valor total a recolher seja igual ou superior ao referido valor, quando então deve ser pago ou recolhido no prazo estabelecido. Muito bem, é interessante que quando você vai fazendo a sua declaração, cara, o resultado pode ser variado, né? Tem alguma declaração que não tem nenhum imposto a pagar. Tem outra declaração que tem imposto a restituir. Agora, tem declaração que tem imposto a pagar, né? Alguns contribuintes acabam tendo um valor a pagar que é inferior a R$10, né? Ora, aí fica a pergunta, né? A Receita Federal sempre orientou, olha, não se pode fazer um DARF de menos de R$10. Então, se deu, por exemplo, R$9,30, que é menos de R$10, você não consegue fazer um DARF desse valor, né? Por quê? Porque o valor é inferior a R$10, e essa é a regra geral. Então, a grande pergunta que se faz é o seguinte, afinal, como que esse contribuinte deve fazer? Eu tenho R$9,30, depois de todas as contas, compensei todos os impostos, coloquei todos os meus rendimentos, sobrou R$9,30, né? Se fosse 10, 15 ou 20, né? Pelo menos até 50, eu deveria pagar até 30 de abril. Ou, se fosse possível, dependendo, fazer a divisão em cotas, até 8 cotas, de R$50 cada um. Mas não deu, deu R$9,30. E agora? Bom, vejam que a instrução que está no parágrafo 4º do artigo 12 da IN 1871 é muito claro. O saldo do imposto a pagar com valor inferior a R$10, R$9,30, por exemplo, deve ser adicionado ao saldo do imposto a pagar relativo ao exercício subsequente. Veja como é interessante. Você vai pegar esse 9,30 agora em 2019 e vai somar com o imposto de 2020, do ano que vem, né? Até que o valor total a recolher seja superior aos tais R$10. Aí sim, como for 10 ou mais, aí você vai fazer um DARF e vai recolher. Mas quando? Vai recolher no prazo estabelecido para aquele exercício. Vejam, é importante notar que esse recolhimento, como ele vai ser feito, digamos, daqui 1 ano, ou daqui 2 anos, 3 anos, depende da condição, ele não tem multa. Por quê? Porque o valor é inferior aos R$10 e você fica impossibilitado de fazer um DARF com R$10. Então, você acumula esses 9,30, R$7, 5, quanto for. Acumula para a dedicação de 2020, aí, supondo que você tenha lá mais 20 para pagar, 20 mais 9 do ano anterior, aí vai fazer um DARF com 29 no prazo lá do ano que vem. Não tem multa, não está fora do prazo, não está nada. Simplesmente adiciona esse valor no valor do ano que vem, ou talvez até do outro ano, recolhe dentro do prazo, não paga nenhuma multa nem nada. É isso exatamente
que diz a regra do parágrafo 4º da Instrução Normativa número 1871. E agora a gente vai para o artigo 13, que diz que no caso de pessoa física que receba rendimentos do trabalho assalariado de autarquias ou repartições do governo brasileiro situadas no exterior, pode efetuar o pagamento integral do imposto ou de suas cotas e dos respectivos acréscimos legais, além das formas previstas no caput 2º do artigo 12, mediante a remessa de ordem de pagamento com todos os dados exigidos no DARF. Exatamente. Então, veja o que é interessante. Aí, a situação exposta aqui no artigo 13, que, aliás, é praticamente o último artigo da instrução normativa, encerra a instrução, é que uma pessoa ela recebe rendimento do exterior porque ela trabalha, ela é um empregado, salariado, né? Ela trabalha ou em autarquia ou repartição do governo brasileiro situado lá em Buenos Aires, em Nova York, em Paris, em algum lugar do exterior. Ora, então, as pessoas aqui no Brasil têm aquelas formas de pagamento, né? Nós vimos que eram 3 formas. Ou uma transferência bancária, ou um DARF, faz um DARF e paga direto, ou senão aquele famoso débito automático. Foram as 3 formas que o declarante que reside aqui no Brasil tem que ser ou transferência bancária, ou DARF, ou débito automático. Agora, quem porventura tenha rendimento, trabalha assalariado, porque trabalha fora do país para o governo, né, para uma autarquia ou repartição do governo brasileiro, ele tem uma 4ª hipótese. Qual que é essa 4ª hipótese? Você pode fazer o pagamento numa remessa de ordem de pagamento, uma ordem de pagamento com todos os dados exigidos no DARF, né, dentro do que está aí, né, a favor da Receita Federal do Brasil, por meio do Banco do Brasil, na gerência de apoio ao comércio tal. Né? Então, quem tem esse rendimento de alguma repartição do governo fora do país, ele pode pagar, fazendo a sua indicação, ele tem uma 4ª hipótese de pagamento, que é essa tal de remessa de ordem de pagamento no Banco do Brasil. Isso aí, pessoal. Esse foi o nosso último vídeo falando sobre a Instrução Normativa número 1871. Gostaria de lembrar vocês sobre o nosso blog, onde você encontra outros vídeos falando sobre esse assunto, que é netcpa.com.br/dirpf2019. O site da CPA é netcpa.com.br. Não esquece de acessar nossas redes sociais, @netcpa, e se inscrever no nosso canal. Muito obrigada. Muito bem, eu queria lembrar que eu e a Júlia encerramos aqui a nossa abordagem do imposto de renda da pessoa física, até porque a nossa consultoria, o nosso site tem bastante matéria sobre isso, porque a partir de amanhã a gente vai dedicar integralmente à reforma da Previdência, né? A reforma da Previdência começa a discutida lá na Câmara dos Deputados, tem um longo processo aí na Câmara, depois um longo processo no Senado. Quer dizer, nós temos um período bastante grande a respeito dessa complicação da reforma da Previdência. Então, eu e a Júlia estaremos dedicando tempo, todo o nosso tempo, para fazer essas gravações, para ir esclarecendo a todos como que vai funcionar essa tal reforma da Previdência. Muito obrigado e até o próximo vídeo.